Então, pessoal, bom dia. Vamos começar aqui a aula de hoje, fazendo, antes de mais nada, uma rápida revisão que a gente viu nas últimas aulas. Então, só para recordar, nós estamos aqui tentando, explicar, estudar os desvanecimentos, os efeitos associados à dispersão temporal. Então, antes disso, nós estudamos os efeitos associados à dispersão espectral e à variação, os desvanecimentos de pequena escala associados aos multipercursos, as contribuições em quadratura e fase entre as diversas componentes multipercurso. E aí, sempre assumindo o canal faixa estreita, a gente, utilizando uma portadora sem modulação com o sinal transmitido, a gente conseguiu obter algumas estatísticas para variação do envelope do sinal, consequentemente, para variação da potência do sinal, os desvanecimentos de pequena escala. A gente obteve estatísticas, por exemplo, para o tempo médio de duração de um desvanecimento e por aí vai. E com isso a gente complementou estudos feitos anteriormente envolvendo os modelos log distância e sombreamento log normal. Bom, se o canal for faixa estreita, provavelmente esses estudos adaptados para o ambiente, para o cenário onde você quer instalar ou quer gerenciar o seu sistema, tais estudos provavelmente são suficientes. Mas para canais, para sistemas mais banda larga, em particular sinais digitais, sistemas digitais, onde você quer altas taxas de transmissão para receber num serviço sem fio, a voz hoje em dia ninguém quer, mas assim, vídeo, som, você vai precisar provavelmente fazer uma caracterização mais elaborada, porque agora você passa a ter, como o canal é muito largo, você passa a ter efeitos seletivos associados a esses multipercursos. Nós não vamos abordar muito profundamente esse assunto aqui no curso, até porque para você poder vencer essas barreiras associadas ao multipercurso, você precisa de tecnologias, e não é esse o foco do nosso curso. Tecnologias, por exemplo, envolvendo várias antenas transmitindo, várias antenas recebendo e por aí vai. Isso aí, novos tipos de modulação, novos tipos de codificação. Isso não é o escopo do curso. Então, o que a gente vai fazer aqui é basicamente tentar identificar se o seu canal, o seu sinal, o seu sistema é ou não banda larga, dependendo do cenário. A gente só vai até aí, tá? Então, para isso, a gente começou a estudar aqui a resposta ao impulso, uma tentativa de fazer uma caracterização mais banda larga do canal de rádio. E numa forçação de barra, a gente assume que esse canal é linear e estacionário, o que não é, obviamente, verdade. É mais ou menos verdade em certas circunstâncias. Por exemplo, se a caracterização estiver sendo feita num certo local, onde não haja muita movimentação de tráfego de veículos, de pessoas e por aí vai. Com uma velocidade do receptor, de movimento não muito exagerada. Então, em determinadas circunstâncias, a gente pode assumir esse canal estacionário e a gente chegou nessa resposta impulsional. Na verdade, é metade do envelope da resposta ao impulso. A gente também viu nas aulas anteriores que em sinais de comunicação é útil utilizar essa representação de envelope complexo, para ajudar na análise. Com isso, a gente retira a variação associada à portadora fora. Os sinais que restam são muito mais bem comportados, variam menos no tempo do que a nossa portadora. Então, quando a gente faz essa análise usando o envelope, alguns chamam disso análise na banda base, na banda básica,
assumindo o canal estacionário, nós temos essa resposta ao impulso. Cada impulso chega no receptor, perdão, cada componente multipercurso chega no receptor com um certo atraso, atraso esse relacionado à distância percorrida. Cada trajetória, cada componente multipercurso percorre um percurso com uma distância total DI diferente. Então, aquelas que percorrem distâncias maiores vão chegar por último, vão chegar atrasadas. Defasadas, atrasadas, defasadas, e o defasamento tem aqui dentro incluído não só o efeito Doppler, mas também a distância percorrida, que causa, né, o defasamento do sinal, além do mecanismo de propagação, por exemplo, reflexão. O coeficiente de reflexão é complexo, então existe uma fase ali por trás. Então, todos esses defasamentos são incluídos aqui nesse ângulo θ I. E a amplitude de cada componente, já que elas percorrem, né, distâncias, cenários diferentes, elas não chegam com a mesma amplitude. Então, são réplicas, né? O sinal que chega no receptor, nesse canal dito estacionário, são réplicas atenuadas, defasadas e atrasadas do sinal transmitido. Se a gente convoluir isso daqui, ó, essa resposta, com o envelope complexo do sinal na entrada, a gente obtém o envelope complexo do sinal na saída, que é o que a gente precisa para fazer a análise, né? Toda a informação necessária está contida no envelope complexo daquele sinal. Então, para isso, é interessante definir o perfil de retardos, que é essa figura que está desenhada aqui embaixo, assumindo esse canal estacionário. Essa figura representa os retardos, né, o tempo de chegada de cada componente multipercurso e a amplitude de cada componente. A fase não está caracterizada aqui, ó. Apesar da fase não estar caracterizada aqui, esse perfil de retardos, não sei se na aula de hoje ou na próxima aula, é que vai nos ajudar a caracterizar a faixa de coerência desse canal de rádio e, consequentemente, comparando a faixa de coerência do canal de rádio com a faixa, né, ocupada pelo sinal, a gente pode determinar se aquele sinal, para aquele canal de rádio, para aquele cenário, se ele é faixa larga ou faixa estreita. E é com isso que a gente vai concluir o nosso curso. Nós também vimos outra informação na aula passada. Deixa eu só ver aqui se o bichinho aqui está funcionando, que é a relação entre potências para o modelo faixa estreita, que a gente tinha adotado, né? Até antes de entrar nesse assunto. Ou seja, a gente assumiu o sinal transmitido uma portadora sem modulação. Isso é o sinal mais faixa estreita que existe, né? Teoricamente, a transformada de Fourier de um sinal senoidal é um impulso, né? É um sinal faixa estreita. Então, a gente viu a relação entre potências médias calculadas no ponto de recepção para o exemplo faixa estreita e para um exemplo faixa larga, onde a gente transmitia um pulso com uma certa duração e assumindo que esse pulso, né, por causa das componentes multipercurso, esse pulso chega no receptor como um trem de pulsos. E caso não haja, né, acavalamento, superposição entre esses pulsos na chegada, a gente viu que a soma, né, a potência média do sinal que chega no receptor é a soma das potências médias individuais de cada componente multipercurso. Isso não acontece no caso do sinal faixa estreita, porque as senoides que chegam atrasadas, elas vão se sobrepor umas às outras. Então, em princípio, né, a potência média de um sinal faixa estreita, quando chega no receptor, não tem nada a ver com a potência média de um sinal faixa larga. Mas a gente viu que, se a gente pegar o caso faixa estreita
E ao invés de fazer o cálculo numa certa posição, se a gente fizer esse cálculo em vários pontos no entorno daquela localidade e tirarmos uma média, acaba que o valor esperado para a potência média, né, para a potência do sinal, o valor esperado numa certa região, numa certa localidade, onde supostamente o seu canal é estacionário, é a soma das potências individuais. E aí nós chegamos à conclusão que, mesmo no caso de um sinal banda larga, nós ainda podemos utilizar os modelos estudados até o momento para obter potência, mas não potência num ponto, e sim a potência esperada, né, numa certa localidade. A gente pode usar, por exemplo, os modelos dependendo do cenário, né, os modelos de traçado de raios para obter a potência, né, em vários pontos numa localidade e tirar a média naquela posição. Ou fazer isso através de medidas, de maneira que os modelos estudados anteriormente ainda são utilizados e muito utilizados, mesmo quando o canal é banda larga. O problema é que a gente precisaria de outras métricas para caracterizar esse canal, coisa que a gente não vai fazer aqui no curso. Então, antes de prosseguirmos, alguém tem alguma pergunta? Então, eu vou começar a aula de hoje, mais uma vez, relembrando os slides. Um slide que a gente já tinha visto várias vezes anteriormente. Nós já apresentamos esse slide, ainda fazendo a caracterização faixa estreita do nosso canal de rádio. Geralmente, quando você mede um sinal faixa estreita, fazendo a posição do receptor variar ao longo do tempo, você obtém um nível de potência, né, mais ou menos parecido com essa figura aqui, ó, onde você tem aqui nessa figura essa queda global da potência com a distância entre transmissor e receptor. Isso anteriormente foi modelado, né, pelo modelo log distância, ou, por exemplo, pelo modelo do Okumura-Hata. Você tem esses desvanecimentos de larga escala associados a sombreamento. Isso também foi tratado estatisticamente pelo sombreamento log normal, percentagem de área coberta. E, finalmente, esses desvanecimentos de pequena escala, que a gente tratou nas aulas anteriores a essa, associados à contribuição, ora construtiva, ora destrutiva, entre as diversas componentes multipercurso. A gente tratou isso daqui, por exemplo, né, num ambiente com muitas componentes e sem avisada direta. Tratamos, né, o envelope associado a esse desvanecimento como sendo uma variável Rayleigh. No caso da componente direta estar presente, uma variável aleatória com distribuição Rice. Então, o que a gente está dizendo é que mesmo nos casos onde o canal for faixa larga, esses modelos continuam sendo utilizados. Enquanto que o de baixo tem que ser complementado. Que agora, se o canal for muito banda larga, não basta apenas caracterizar a variação do envelope. Provavelmente tem que caracterizar também a variação da fase daquele sinal, coisa que a gente não fez, não viu aqui nesse curso. A gente ficou só na caracterização do nível de potência. A gente não se preocupou com o que acontece com a fase desse sinal quando ele chega no receptor. A gente só se preocupou com amplitude e não com fase. Então, a gente teria que complementar essa caracterização. Mas o que a gente viu até o momento não é jogado fora. Esses modelos continuam sendo usados, não para estimar a potência numa certa posição, mas sim o valor estimado, o valor esperado daquela potência numa certa região, né? Filtrando fora os desvanecimentos de pequena escala. E alguns autores dizem que isso já traz bons resultados, mesmo quando a quantidade de componentes multipercurso não for exageradamente grande. Alguns autores dizem que, tipicamente, com 6 componentes multipercursos significativas, você já pode utilizar esses modelos para fazer
a estimativa do valor esperado para a potência do sinal recebido numa certa região, numa certa localidade. E aí a gente terminou a aula passada começando a estudar esse exemplo. Então, um exemplo bem simplesinho, a gente está levando em conta apenas duas componentes multipercurso, e o objetivo é ilustrar aquilo que a gente viu no final da aula passada. Então, vamos relembrar o enunciado. São só duas componentes multipercurso, uma que vem direto do transmissor e que chega aqui no receptor. Receptor é o carro. Esse carro, ele se movimenta com velocidade constante de 10 metros por segundo. Então, uma componente multipercurso chega direto aqui, ó. É o raio direto que chega no receptor, e uma outra é uma que reflete aqui atrás, por exemplo, num prédio, e chega nesse receptor por trás. É óbvio que a gente deveria levar em conta outras componentes, por exemplo, a que reflete na rua e chega no receptor, e por aí vai. Mas aqui, só para simplificar, vamos levar em conta só essas duas componentes. É suficiente para mostrar o que eu desejo, tá? Então, eu estou dizendo que uma componente, né, chega com um nível de potência individual, né, só ela, sozinha, de menos 70 dBm. Vocês sabem que isso equivale a 10 elevado a menos 10 watts, enquanto que a outra que chega atrasada, porque ela percorre um percurso maior, ela chega 3 dB mais fraca, ou seja, ela tem metade do valor da outra. E aí a pergunta é, calcule a potência média desse sinal faixa estreita, são duas, é uma senoide sem portadora que está sendo transmitida aqui, ó. Sem portadora. É uma portadora sem modulação que é transmitida. Então chega aqui uma senoide pela frente e outra por trás. Então calcule a potência média desse sinal, vamos ver o que acontece quando a gente analisa esse problema. Então repare, essa que vem direto, ela percorre uma distância, ignorando, né, as inclinações, uma distância D1. Um D1 que vai diminuindo por causa da velocidade, ó, que vai diminuindo de VT. Enquanto que a outra percorre, né, um percurso D1 mais D2 e depois mais D2 de novo. Distância essa que vai aumentando de VT. Então, quando a gente escrever o sinal Y que chega no receptor, nós temos essa equação aqui, ó, onde eu vou assumir que um instante, a variação temporal, aqui nessa figura temos t igual a zero. Mas a variação temporal, ou seja, o intervalo de tempo que eu vou usar para fazer essas observações, é suficientemente pequeno, canal estacionário, é suficientemente pequeno, perdão, para que as amplitudes não variem muito. Elas variam, mas eu vou ignorar essa variação perto, né, perante a variação de fase, que é muito mais significativa, porque essa variação de distância, apesar da velocidade não ser tão grande assim, mas ela vem multiplicada por k, 2π sobre lambda. Então, esta variação, lógico, ignorando a da portadora, esta variação é mais significativa do que a da amplitude. Então, eu vou assumir que as amplitudes, né, permanecem constantes durante um intervalo de tempo em que eu estudo esse problema. E aí, segundo o enunciado, essa daqui tem amplitude raiz de 2 vezes 10 elevado a menos 10, enquanto que a outra é a metade. É a raiz da metade, né? Metade é a potência, a amplitude é a raiz quadrada do valor da direta, menor. Em relação a essa equação, alguma pergunta? Como foi dito antes, a distância percorrida pela componente direta é D1 menos VT, enquanto que a da outra é D1 mais 2 vezes D2 mais VT. E como tem uma reflexão aqui, ó, nesse prédio, eu incluí aqui aleatoriamente, ó, incluí essa fase associada ao mecanismo de propagação que fez aquela componente chegar até o receptor. Nós podemos calcular a potência média usando o sinal propriamente dito ou o seu envelope complexo.
A gente viu isso na aula anterior. Então, se nós tirarmos o envelope complexo desse sinal, o envelope complexo da soma de duas componentes é a soma dos envelopes complexos de cada uma. Então, nesse caso, como é um sinal senoidal, o envelope complexo é simplesmente o fasor. É o fasor da primeira componente mais o fasor da segunda componente. Observa que se eu pegar esse fasor, multiplicar por E elevado a J ômega T e tirar a parte real, eu vou chegar nesse sinal Y novamente. Então, esse fasor contém a amplitude daquela componente e a fase, que no caso aqui tem a ver não só com a variação da distância, mas também com a fase associada ao mecanismo de propagação. E aí vamos calcular a potência média desse sinal utilizando essa representação através de envelope complexo. Então, como nós temos aqui, né, desprezando o efeito Doppler na variação da frequência, porque a velocidade é pequena. Então, praticamente, esse sinal que chega é uma senoide. Então, a gente vai calcular a potência média simplesmente pegando o módulo do nosso envelope, ou seja, o módulo do nosso fasor, que é a soma desses dois aqui, ó, elevar ao quadrado e dividir por 2. Você já sabe que a potência média, né, associada a um sinal senoidal, é a amplitude ao quadrado dividido por 2. Então, a gente vai calcular a potência média desta maneira aqui, ó. Antes de fazermos as contas, a gente precisa trabalhar o argumento desse módulo. Então, o que eu fiz aqui foi primeiro pegar essa exponencial que aparece na componente direta e passar para fora em evidência. Então, repare que esta fase que eu passei para fora em evidência, eu subtraí daqui, ó. Então, este termo que aparece aqui embaixo, ó, é esta fase, menos essa daqui que eu passei para fora em evidência. Só que esse termo que eu passo para fora tem módulo 1. Então, quando eu tiro esse módulo dessa exponencial que eu pus para fora em evidência, ela sumiu, não aparece aqui. Então, aqui eu não fiz aproximação nenhuma. Aí, depois, o que eu fiz foi pegar essa exponencial e usar a propriedade E elevado a J alfa é cosseno de alfa mais J seno de alfa. Então, eu representei isso daqui através da representação em senos e cossenos dessa exponencial complexa. E aí, outra propriedade que eu usei é que o módulo de um número complexo ao quadrado é igual à parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Então, fazendo isso, eu reescrevi essa expressão desta maneira aqui, ó. Elevando esse termo ao quadrado e observando que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado vai dar 1, a gente consegue reescrever desse jeito aqui, ó. Então, a nossa soma de senoides que chega no receptor tem como potência média isso daqui, ó. Repare, é a soma das potências médias individuais, A0 ao quadrado, mais A1 ao quadrado, mais esse termo daqui, ó. Ou seja, a potência média do sinal não é a soma das potências médias individuais. A potência média do sinal é a soma das potências médias individuais mais esse termo daqui, ó, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do quê? É uma pergunta para ver se vocês ainda estão acordados aí. Esse valor aqui vai ser positivo ou negativo, dependendo do quê? Alô? Se o carro está dependendo da direção dele? É da posição, né? Que você quer dizer, Isso. da posição dele. Mas isso tem a ver com o quê? Estão chegando duas componentes senoidais com a mesma frequência. O que pode acontecer com o sinal total que chega no receptor? Pode ser construtivo ou destrutivo. Isso, exatamente. Essa interferência pode ser destrutiva ou construtiva. E dependendo do instante que você observa o sinal,
essa potência média do sinal pode ser maior ou menor, dependendo se a interferência naquele instante é construtiva ou destrutiva. Exatamente. Porém, se você for caminhando, né, acompanhando o receptor, que já está em movimento, e for obtendo valores, né, sempre tomando cuidado com a amostragem, né, para não ter problema. For pegando, medindo valores ao longo do tempo, desde que esse tempo não varie muito. Repare, se esse tempo variar muito, você já não pode dizer que as amplitudes dessas componentes são constantes. Por isso que a gente fala, tem que ser numa localidade, né, não muito grande. Então, se você, numa localidade, né, ou se você preferir, em intervalos de tempo, em torno do tempo igual a zero, t igual a zero, se você amostrar diversos valores dessa potência e tirar uma média, o que você acha que vai acontecer? É uma pergunta. Se você tirar a média espacial, ou se você preferir o valor esperado dessa potência média do sinal, em vários pontos em torno daquele instante em que a gente mostrou no slide anterior, o que você acha? O valor médio dessa potência vai dar o quê? Eu acho que a média entre A0 ao quadrado mais A1 ao quadrado sobre 2. A soma das potências médias individuais. Então é isso que a gente mostrou de uma maneira geral na aula passada. E aqui eu estou mostrando para um caso com apenas duas componentes multipercurso. Puxa, então basta ter duas componentes? Calma, que esse problema é determinístico, né? Eu sei de onde vem cada componente, aí foi fácil montar as equações. Do ponto de vista estatístico, onde você vai ter que obter isso através de medidas, você precisa, na prática, de mais componentes multipercurso. De qualquer maneira, apesar de ser um problema simples, ele mostra aqui o que eu queria mostrar para vocês, né? A potência média não é a soma das potências médias individuais. A gente, a não ser em casos muito, muito específicos, você não pode fazer superposição de potência. Você pode fazer superposição de campo, tensão, corrente, de fonte, mas não de potência. Mas se você fizer, né, usar aquele modelo, por exemplo, esse modelo baseado em 2 raios, e calcular esse valor de potência em vários pontos no entorno daquela região e tirar a média, vai dar a soma das potências médias individuais. Então tá aqui, ó. Antes de fazer essa média, aqui é a soma, né? Isso daqui representa a soma das potências médias individuais. E esse termo daqui, enfim, a gente vai deixar indicado dessa maneira. Eu usei essa aproximação aqui. No próximo slide, não precisava ter feito isso. Mas no próximo slide, eu repito o problema de maneira mais rigorosa, fazendo a integral propriamente dita. Eu vou andar mais rápido aqui, porque não precisava ter feito isso, tá? Mas só para deixar claro que no final a gente chega no mesmo resultado. A única diferença é esse n aqui, ó, que eu fiz o período de integração arbitrário. Se você fizer o n igual a 1, é o mesmo resultado obtido anteriormente, e a conclusão que a gente chega aqui é rigorosamente a mesma. Isso daqui foi mais para mim do que para vocês, né? Eu fiz as contas com mais rigor. Vamos pular isso daqui. Então, se a gente fizer a média, obter o valor esperado de várias amostras, né, tiradas no entorno daquele instante de tempo t igual a zero, a gente vai chegar à conclusão que a média desse termo é praticamente nula, de maneira que, na média, o valor esperado para essa potência é a soma das potências individuais. E isso valeria mesmo se o seu sinal fosse faixa estreita. Por exemplo, um pulso bem estreitinho, de tal maneira que os dois pulsos que chegam no receptor não estivessem sobrepostos,
né, a potência média observada lá no receptor também seria igual à soma das potências médias individuais. Então, repare, os dois resultados dão o mesmo valor. Então, mesmo modelos faixa estreita, desde que devidamente utilizados, podem e continuam sendo usados na caracterização de canais faixa larga. Apenas que essa caracterização tem que ser complementada além daquilo que a gente vê aqui no curso. Então, a gente chega na conclusão que a gente já tinha apresentado na aula passada. Em relação a esse problema, esse exemplo, alguma pergunta? Então, vamos prosseguir. Agora a gente vai estender, né, a observação em cima do perfil de retardos, na expectativa de obtermos, né, a faixa de coerência de um canal de rádio, para finalmente a gente poder comparar essa faixa de coerência com a faixa, né, a largura espectral ocupada pelo sinal de comunicação. Então, antes disso, vamos relembrar que esse multipercurso faz com que cheguem no receptor diversas réplicas atenuadas, atrasadas e defasadas do sinal transmitido. Então, na banda base, imagine o envelope complexo do sinal transmitido sendo um pulso, idealmente deveria ser um impulso, tá? Mas na prática não existe rádio capaz de gerar um impulso. Então temos aqui representado matematicamente um pulso, e observe que eu fiz a amplitude desse pulso igual a raiz de 2. Sendo a amplitude desse pulso raiz de 2, quanto dá a potência média desse pulso? Uma pergunta. 1, exatamente. Então, eu coloquei aqui um pulso com potência média unitária, para poder facilitar as conclusões que vão chegar depois. Eu normalizei a potência de maneira... eu normalizei a amplitude do sinal de maneira que a potência unitária desse sinal seja igual a 1, né? 1 watt, enfim. Se esse pulso for suficientemente estreito e o nosso canal suficientemente estacionário, lá no receptor, por causa das componentes multipercurso, nós vamos ter esse trem de pulsos chegando, todos com a mesma largura T, já que o canal é estacionário. E se essa largura T for suficientemente estreita, não vai haver superposição dessas componentes multipercurso. A gente diz que essas componentes estão resolvidas, né? A gente consegue identificar cada uma delas que chega. Lembra que esse A0, A1, A2 são as amplitudes, né, daquela nossa resposta impulsional, que vem multiplicadas por raiz de 2 por causa desse raiz de 2. Ó. Isso aqui acontece quando eu faço a convolução desse envelope com aquela resposta impulsional. Então, a amplitude de cada pulso, né, são as amplitudes das componentes multipercurso, A0, A1, A2, vezes o raiz de 2. E aí, inclusive, a gente já sabe como calcular, né, a potência média desse sinal que chega no receptor. Vai ser a potência, a soma das potências individuais. E aí, observe que a amplitude não é A0, A1, A2, e sim elas multiplicadas por raiz de 2. Então, isso aqui vai acontecer daqui a pouco, então já vou antecipar. Quando você fizer a amplitude ao quadrado e dividir por 2, esse raiz de 2 ao quadrado vai dar 2, de maneira que a potência média vai dar simplesmente A0 ao quadrado, essa daqui vai dar A1 ao quadrado, essa daqui vai dar A2 ao quadrado, e por aí vai. É como se a gente estivesse utilizando o valor RMS para fazer os cálculos. Por isso que eu escolhi esse raiz de 2 para ser a amplitude do pulso na entrada. Prosseguindo, em sinais digitais com altas taxas de transmissão, ou seja,
sinais onde o símbolo possui uma duração temporal muito curta, tais réplicas, em princípio, causam interferência intersimbólica. Se eu tenho várias réplicas do meu símbolo, vamos supor que isso aqui seja um símbolo, num certo período de tempo, um símbolo sendo transmitido. Essas réplicas, como elas chegam atrasadas, o próximo símbolo, por exemplo, ele pode, de repente, estar chegando junto com a componente, uma determinada componente multipercurso, que ainda carrega o símbolo anterior. Então, isso vai causar a interferência intersimbólica. Consequentemente, a dispersão temporal, ela impõe um limite na transmissão de sinais digitais. Ela impõe um limite na transmissão de sinais digitais. Esse limite imposto é um limite superior ou inferior? É uma pergunta. Inferior. Superior. Então, repare, o efeito Doppler, que a gente estudou algumas aulas atrás, a gente falou que ele impunha um limite inferior à taxa de transmissão. A taxa de transmissão tinha que ser maior, né? A largura do sinal, a largura espectral do sinal, larga o suficiente para que a dispersão espectral tivesse efeitos ruins menores, menos significativos. Mas aquilo não significava que a gente podia transmitir qualquer taxa de transmissão. A dispersão temporal, que a gente está investigando agora, ela agora impõe um limite superior para essa taxa de transmissão. Quanto menor o tempo de duração desse símbolo, na presença desses multipercursos, pior em relação à interferência intersimbólica. Quando você tem muitas componentes multipercurso, seria interessante que o tempo de duração do símbolo fosse muito maior do que o tempo de duração, enfim, o tempo que você tem entre a chegada de uma componente e a outra. Ou, melhor dizendo, entre o tempo de chegada da primeira componente e a última mais significativa. Repare, se o tempo de duração do símbolo for maior que tal 4 menos tal 0, bem maior, esse efeito da dispersão temporal é reduzido. Se o seu símbolo demora muito tempo, você vai ter ali vários símbolos chegando um em cima do outro antes da chegada do próximo símbolo. Então, essa dispersão temporal acaba impondo, quando você não coloca junto outras técnicas, né, para aperfeiçoar o sistema, você acaba, por exemplo, como equalização, né, no receptor, você acaba impondo um limite superior para a taxa de transmissão. Essa dispersão temporal, né, essa mais ou menos, né, esse intervalo de tempo entre a chegada da primeira componente e da última componente, o inverso disso, desse tempo, está mais ou menos associado à faixa, né, de coerência desse canal de rádio. Então, é através de um perfil de retardos como esse e do tempo de duração, né, desse trem de pulsos que a gente vai caracterizar a faixa de coerência do canal de rádio. Então, vamos definir parâmetros que caracterizam essa dispersão temporal, sempre assumindo o nosso canal de rádio estacionário. Então, a gente vai usar aquele perfil de retardos que a gente apresentou na aula passada. Então, por exemplo, através de medidas, você pode obter um comportamento do perfil de retardos como esse, ilustrado na figura aqui. Isso daí foi retirado do livro do Rapaport. Então, aqui nós temos um pulso sendo transmitido, e esse pulso chega num receptor dessa maneira, como esse trem de pulsos aqui, com esse perfil quase que exponencial, entre as amplitudes do sinal que chega, exponencial em dB, né? Enfim.
Na medida em que o tempo vai passando, as componentes multipercurso que chegam mais atrasadas, a tendência é elas terem uma amplitude menor. Essas amplitudes vão se reduzindo aqui. Repare que o primeiro pulso que chegou é o mais intenso. Então, talvez, não necessariamente, mas talvez esse seja o da avisada direta. Mais ou menos 3 dB acima, 3 a 4 dB acima do próximo mais intenso. Ó. E aí você tem o primeiro pulso chegando, o segundo pulso, o terceiro pulso e por aí vai. E aparentemente eles estão bem resolvidos aqui. Ó. Se houver superposição, existe pouca superposição. Cada pulso desses, vocês vejam como se fosse aquela setinha, aquele impulso que a gente mostrou numa figura anterior. Acontece que definir o que são as componentes significativas. Por exemplo, a gente estabelece aqui um nível que pode ser, por exemplo, menos 20 dB abaixo do pulso mais intenso. Repare que essa potência aqui, ó, ela está em decibéis e ela é normalizada. O fato dela ser normalizada não vai atrapalhar nossos cálculos. Os nossos cálculos vão ser feitos através de uma razão. Então, o fato de você normalizar a potência, desde que a normalização seja mantida até o final, não vai afetar nossos cálculos. Então, é comum que um perfil de retardos como esse seja apresentado com a normalização, o 0 dB, né, associado ao mais intenso deles, que aqui, por acaso, foi o primeiro. Então, você estabelece um limiar, por exemplo, nessa figura, o limiar é de menos 20 dB. Menos 20 dB abaixo do mais intenso. Tá? Menos 20 dB é um valor típico. Significa o seguinte, por algum motivo, ou por causa do ambiente que você está medindo, caracterizando, ou por causa até do equipamento que você está usando para essas medidas, alguém estabeleceu que componentes abaixo, né, 20 dB abaixo do mais intenso, são desprezíveis. Estão no nível do ruído que você recebe. Ou porque tem vários sistemas de comunicação em volta, acaba que você recebe ruído de outros sistemas de rádio em volta, ou porque o seu equipamento não é tão bom assim, então você não pode confiar nessas medidas, então é imposto um limite. Então, sinais que chegam abaixo desse limiar são ignorados no cálculo. Além disso, você está vendo que algumas componentes são mais intensas do que outras. Então, por exemplo, não é justo, na hora de definir o espalhamento temporal, dar pesos iguais a componentes que chegam mais fraquinhas. Então, esses cálculos de tempo de espalhamento, eles são feitos de forma ponderada em relação à potência daquela componente multipercurso. E aí, logicamente, você tem que dividir isso pela potência, de maneira que a normalização no final não vai influenciar no cálculo. Então, tem 3 parâmetros que a gente vai usar aqui para fazer a caracterização da faixa de coerência, que eu quero ilustrar com a ajuda dessa figura aqui. Ó. Primeiro é definir esse limiar, a partir do qual os valores que chegam, né, são ignorados. Aqui eu ilustrei isso, óbvio, baseado na figura que estava no livro, como sendo esse parâmetro x maiúsculo dB. X dB abaixo da potência mais intensa que chega, que aqui, por acaso, foi a primeira. Então, quando eu definir esse limiar, eu vou dizer o seguinte, ó, para os cálculos do espalhamento temporal, da dispersão temporal, eu vou ignorar todas as componentes que chegam abaixo desse limiar de x dB. Então, no caso dessa figura, eu só iria considerar
6 componentes. Essa primeira, ó, depois essa daqui, esta daqui, depois a quarta, a quinta e a sexta. Ou seja, apenas aquelas que chegam acima desse limiar. Todas as demais são descartadas, são ignoradas. Então, usando apenas aquelas que chegarem acima desse limiar de x dB abaixo da intensidade maior, a gente define o que eu estou traduzindo livremente para o português, né, do livro-texto, o espalhamento do excesso de retardo. Esse espalhamento do excesso de retardo é simplesmente a diferença de tempo entre a chegada da primeira componente e a chegada da última componente mais relevante. No caso dessa figura, essa largura aqui, ó, que alguns autores, inclusive, utilizam na hora de definir a faixa de coerência do canal de rádio. Simplesmente calcula a diferença de tempo entre a chegada da primeira e a chegada da última componente, e o inverso disso, ou algo parecido com o inverso disso, é utilizado para definir a faixa de coerência do canal de rádio. Não é isso que a gente vai usar aqui, mas, de qualquer maneira, ó, é um parâmetro importante na caracterização, e seguindo a notação do livro-texto, eu estou usando essa letra aqui, esse símbolo, tau max. Então, tau max é o espalhamento do excesso de retardo. Antes de prosseguir, alguém tem alguma pergunta? Bom, entre aquelas componentes mais significativas, eu vou fazer uma média do tempo de chegada, do retardo, né, de cada componente. Só que vai ser uma média ponderada pela potência. Então, essa média eu vou representar por esse símbolo, sempre seguindo a notação do livro-texto. É um tal com essa barra em cima. Então, isso daqui é usando, né, fazendo a tradução livre, o excesso de retardo médio. Ou seja, o valor médio dos retardos, valor médio esse calculado de forma ponderada, ou seja, cada tempo de chegada é multiplicado pela potência correspondente, e levando em conta apenas as componentes significativas, ou seja, aquelas acima desse limiar. E alguns autores, inclusive, utilizam esse parâmetro para fazer a caracterização do canal de rádio, da faixa de coerência desse canal de rádio. O que nós vamos fazer aqui, ó, é utilizar uma largura baseado numa espécie de desvio padrão. Ou seja, em torno desse valor médio, qual é a largura desse trem de pulsos que chega no receptor? E isso é chamado espalhamento RMS dos retardos. É esse parâmetro em vermelho que nós vamos até, seguindo o nosso livro-texto, que vamos usar para definir, né, a faixa de coerência do seu canal de rádio. Ou seja, é como se esse trem de pulsos que chega no receptor atuasse como se fosse um único pulso cuja largura é 2 vezes o espalhamento RMS dos retardos. E aí nós vamos utilizar esse símbolo aqui, ó, sigma tal, sempre seguindo a notação do livro-texto. Então, sigma tal vai ser o espalhamento RMS dos retardos, que vai ser calculado sempre de maneira ponderada, mas de maneira muito parecida com o que a gente faz com o desvio padrão de uma distribuição normal. Em relação a esses parâmetros, alguma pergunta? Então, nos próximos slides, nós vamos ver como calcular esses parâmetros. O espalhamento do excesso do retardo é óbvio, né? É só pegar o tempo de chegada da primeira componente, o tempo de chegada da última mais significativa. Esse
é o espalhamento do excesso de retardo. Em ambientes outdoor, da ordem de microsegundos. Em ambientes indoor, da ordem de nanosegundos. Se não me engano, no próximo slide vai ter uma tabela. Não, não tem não. Eu vou primeiro mostrar como fazer o cálculo dos parâmetros mostrados anteriormente. Então, o excesso de retardo médio, ou seja, aquele tempo médio, né, de chegada dos retardos. Simplesmente a gente faz uma média, só que uma média ponderada. A gente pega a diferença de tempo, né, entre o tempo de chegada da primeira componente e o tempo de chegada da 10ª componente, ou seja, é o retardo, o atraso entre a primeira componente e a 10ª componente. E multiplica isso pela potência daquele pulso, a potência correspondente do pulso. Potência essa tem que ser calculada em watts. Então, repare, o perfil de retardos na maioria, em quase todos os casos, apresentado em decibéis. Em decibéis, se ele for normalizado. Em dBm, caso contrário. Então, você tem que pegar esse valor em decibéis e passar para watts. Aí, se tiver normalizado, não tem importância, porque aqui embaixo, ó, você vai dividir esse somatório pela soma das potências individuais. Então, desde que a normalização feita, né, para o cálculo desse PI seja a mesma adotada aqui, não tem importância se você não souber o fator utilizado na normalização. Desde que o fator seja o mesmo, óbvio, né, nos dois cálculos. Então, isso daqui, ó, vai te dar o valor do excesso de retardo médio. Depois a gente vai fazer um exercício para ilustrar essas definições. Mas antes disso, alguma pergunta? Eu não entendi, tipo assim, você falou que o fator que a gente utilizou, por exemplo, para dBm, a gente usa o unificado. A gente Isso. não precisa saber, mas a conta tem que estar não na forma logarítmica, na forma Linear. linear. Então, eu vou passar para a figura anterior, vou voltar o slide para ver se fica mais claro. Então, geralmente o perfil de retardos Deixa eu tirar esses parâmetros que estão atrapalhando aqui. Geralmente, o perfil de retardos ele é apresentado desta maneira, com a potência das componentes normalizadas em relação à mais intensa. Vamos supor que, vou chutar aqui um valor, tá? Vamos supor que a primeira componente chegou com potência de 1 miliwatt. Não, 1 miliwatt não vai dar certo, vai dar redondinho. 10 miliwatts. Vamos supor que essa aqui chegou com uma potência de 10 miliwatts. 10 miliwatts em dBm dá quanto? 10 dBm. 10 dBm. Então, a potência desse cara é 10 dBm. Só que quando a pessoa apresenta o perfil de retardos, geralmente não apresenta em dBm, ou em dBw, ou seja lá o que for. Apresenta normalizada dessa maneira. Ou seja, depois de recebidas as componentes, pega a mais intensa, vamos supor que tenha sido essa daqui, ó, com 10 miliwatts, e divide a potência de todas por esse 10 miliwatts. Então, por exemplo, se isso aqui for 10 miliwatts, e eu dividir por 10 miliwatts, vai dar quanto? 0 dBm. 0 dB. 0 dB. dB. Então, quando você pega e normaliza pelo valor da potência mais intensa, a mais intensa fica com 0 dB. E assim você tem as demais tantos dBs abaixo dessa. Lógico, para obter o valor da potência, você tem que saber quanto vale originalmente essa daqui, senão você não tem como saber os valores das demais potências. Por exemplo, essa aqui pode ser 3 dB abaixo dessa. Então você sabe que essa daqui é metade dessa.
Mas enquanto eu não souber o valor dessa, eu não sei quanto vale essa, entendeu? Então você acaba tendo valores normalizados, valores relativos, valores em dB. Repara que a escala aqui está em dB, não está em dBm, porque você normalizou. Se eu pegar 0 dB e desnormalizar, 0 dB, perdão, se eu pegar 0 dB e voltar para a escala linear, 0 dB dá quanto na escala linear? 10. 0 dB. 1. 1. Ou seja, eu sei que essa potência vale 1. Mas 1 o quê? Que 1 é esse? Qual é a unidade disso? Então, quando eu normalizo, eu perco essa referência. Mas neste cálculo daqui, isso não é problema. Porque eu vou dividir isso pela somatória das potências individuais. Então, se eu normalizei esse valor e este daqui usando a mesma referência, no final essa razão não vai ser afetada pela normalização. O que estiver faltando aqui em cima vai estar faltando aqui embaixo na mesma proporção. Foi isso que eu quis dizer. Não sei se ficou claro agora. Ficou claro sim, professor. Obrigado. Beleza? Beleza. Então, a normalização não afeta essa razão. Afeta, por exemplo, o cálculo desse termo entre parênteses, né? Para eu saber quanto dá a somatória das potências, eu tenho que saber a referência. Só que eu não estou afim de saber isso aqui, eu quero saber essa razão aqui. Então, para a razão, se os valores aparecerem normalizados, não tem importância. Você vai continuar podendo calcular esse excesso de retardo médio. Em relação a essa definição, alguma pergunta? Bom, prosseguindo. O parâmetro que realmente nos interessa, que vai ajudar a gente a calcular a faixa de coerência do canal de rádio, é esse espalhamento RMS dos retardos. Ele faz o mesmo papel de um desvio padrão, tá? Então, por definição, esse parâmetro, se fosse ao quadrado, seria uma espécie de variância. Então, ele é dado pela raiz quadrada do valor médio, do valor esperado, né? Ou da média ponderada dos retardos ao quadrado, menos o quadrado do excesso de retardo médio. O excesso de retardo médio você calcula desta maneira aqui, ó. Como já foi mostrado antes. E simplesmente você pega esse valor e eleva ao quadrado. Já a média ponderada dos termos quadráticos é simplesmente, ó, é a mesma fórmula que você usa aqui, só que ao invés da diferença dos retardos, é a diferença dos retardos elevado ao quadrado. E dá para mostrar, né, como todos esses valores são positivos, que este termo daqui, ó, é sempre maior ou igual, né, mas geralmente, nos nossos casos, maior do que o quadrado desse termo. Então, o argumento dessa raiz quadrada nunca vai dar negativo. Nunca, nunca. Se você fizer as contas e encontrar um valor negativo, é porque você errou conta. Esse espalhamento RMS dos retardos sempre vai dar um valor real, positivo, bonitinho, tá? Então não se esqueça disso. Então é como se fosse o cálculo de um desvio padrão, só que ponderado pelas potências, né? Potências essas, novamente, calculadas em watts. Ou, né, se estiver normalizado, na escala linear, nunca em decibéis. Em relação a essa definição do espalhamento RMS dos retardos, alguma pergunta? Então, esses valores, principalmente do espalhamento RMS dos retardos, né, para ambientes outdoor, nas ruas, né, ou em ambientes urbanos, suburbanos, né, da ordem de microsegundos. Enquanto que para ambientes dentro de prédios de escritórios, residenciais, etc., da ordem de nanosegundos. Agora sim, a tabela que eu tinha falado
Isso aqui foi tirado do livro do Rapaport, mas vocês encontram valores, tabelas como essa, em diversos livros de comunicação sem fio. Então, são vários ambientes, 2 urbanos, 2 suburbanos e 3 indoor, lógico, lá nos Estados Unidos. Em alguns casos, aqui o Rapaport só participou de 3 deles. Esse aqui eu não sei quem é, Rap 90 é o Rapaport. Esse Seidel foi aluno do Rapaport. Então, tem algumas medidas feitas pelo próprio Rapaport e pelos seus estudantes. O Rapaport é um cara importante nessa área, bastante reconhecido, e alguns que ele retirou de artigos, de livros que realizaram medidas alguns anos antes. Então, essencialmente, o que a gente tem aqui, foi o que foi dito, né? Da ordem de microsegundos para ambientes urbanos e da ordem de nanosegundos para ambientes indoor. E aí, o último parâmetro que ficou faltando, mas esse é mais tranquilo, né? Foi o espalhamento do excesso de retardo, que alguns autores consideram, ao invés do RMS, para fazer o cálculo da faixa de coerência do canal de rádio. Isso tem muito a ver com a maneira como o sinal vai ser demodulado. Porque para você fazer demodulação, em particular, né, de sinais digitais com modulação em ângulo, modulação em frequência, modulação em fase, você precisa sincronizar o demodulador com o sinal que chega. Eu acredito que todos vocês fizeram, pois me corrijam se eu estiver enganado, fizeram um laboratório de comunicações, com o professor Andréa, provavelmente. E vocês devem ter visto algumas práticas onde você precisava sincronizar o demodulador, o circuito que faz a demodulação, com o sinal que chega, pelo menos com a portadora, né, do sinal que chega. E aí, como você tem muitas componentes Alguém vai falar alguma coisa? Como você tem muitas componentes multipercurso chegando, a pergunta é, com qual delas você vai sincronizar? Quando é uma situação onde você tem visada direta, a escolha parece óbvia, né? Você vai sincronizar com aquela que chega primeiro, a mais intensa. As outras, na verdade, você provavelmente não queria que estivessem ali. Mas, caso contrário, você vai ter que sincronizar num certo tempo de chegada. Muitas vezes é escolhido o tempo médio. Então, dependendo da maneira como esse sincronismo é feito, alguns autores usam o valor RMS, como a gente vai usar, né, seguindo o Rapaport, enquanto que outros usam o espalhamento do excesso de retardo, em particular quando o sincronismo é feito com a primeira componente que chega. Tá? Enfim, esse aí já foge bastante do escopo deste curso. A gente vai seguir o livro do Rapaport, mas não vamos deixar de, embora a gente não utilize esse parâmetro, não vamos deixar de definir aqui o espalhamento do excesso de retardo. Então, uma vez definido o limiar abaixo do qual você ignora as componentes que chegam, é simplesmente o tempo de chegada, né? A diferença de tempo entre a chegada da primeira componente e a chegada da última mais significativa. E aí, ainda na aula de hoje, vamos chegar nos finalmente, na definição da faixa de coerência do canal de rádio. Então, esse espalhamento temporal nos dá uma ideia da correlação entre as diversas componentes multipercurso mais significativas. Né? Lembra que a gente ignorou aquelas componentes que chegam abaixo de um limiar. Então, essas componentes mais significativas, ou seja, mais intensas, são levadas em consideração na hora de fazer o cálculo desse espalhamento RMS dos retardos. Qual seria a situação ideal? Né? Pelo menos na maioria dos casos. Dado que existe multipercurso, qual seria a situação ideal? O que vocês acham? Uma pergunta.
Alguém se habilita? Em outras palavras, esse espalhamento RMS, ele pode ser grande ou pode ser pequeno. Qual seria a situação ideal, na sua opinião? Eu acho que pequeno. Pequeno. O ideal seria que todas chegassem ao mesmo tempo. Coisa que não vai acontecer, né? Se elas chegam ao mesmo tempo, que elas percorrem a mesma distância. Isso não vai acontecer. Pode ser que algumas até cheguem mais ou menos ao mesmo tempo. Uma chegue em cima da outra, mas todas, isso nunca vai acontecer. Mas o ideal é que elas cheguem mais pertinho umas das outras. Porque isso faria simplesmente com que o seu sinal fosse mais ou menos intenso, mais ou menos intenso. Lógico, dependendo se, na média, a interferência é construtiva ou destrutiva. Então, se esse espalhamento RMS for relativamente pequeno, basicamente, o que o ambiente multipercurso, o canal multipercurso, provoca no sinal que chega? É uma variação na amplitude. Não distorce o espectro do sinal, teoricamente. Não distorce, o espectro do sinal. Só faz com que ele chegue mais intenso ou menos intenso. Prejudicaria modulações em amplitude. Isso aí não tem jeito. Tanto que o pessoal de comunicação móvel já abandonou modulação de amplitude, né, logo na segunda geração. Modulação de amplitude só foi usada na primeira geração. Foi mais fácil de implementar. Mas tinha todos esses problemas, né? Qualquer coisa mexe, por causa dos desvanecimentos, altera a amplitude do sinal. Se essa variação for rápida, você está jogando ruído exatamente na informação, na amplitude do seu sinal. Mas se você usar modulação em ângulo, isso vai para o saco. O máximo que você vai ter que ter é uma amplificação naquelas situações onde, enfim, o nível de potência é muito baixo. Aí você dá um ganho ali, põe lá um PLL para, né, dar o ganho, né, fazer uma amplificação, uma sintonia ali em tempo real, e aí você consegue mais ou menos estabilizar o nível de potência que chega. Você compensa isso no próprio circuito do seu telefone ou do seu rádio, né? E você tem lá a música chegando no seu rádio mais ou menos com a mesma intensidade. Você nem percebe que o nível de sinal está variando, né? Está oscilando na medida em que você vai andando de carro pela cidade. Quando você tem esse perfil de retardos mais espalhado, temporalmente espalhado, isso é prejudicial, porque isso vai não só causar a variação da amplitude, mas distorcer o espectro do sinal recebido. Ou seja, vai afetar não só modulações em amplitude, mas também modulações em ângulo. Ou seja, todo tipo de sinal que você conhece modulando uma portadora. E aí, nesse caso, a caracterização é muito mais complexa e as tecnologias que você usa para tentar, né, minimizar esses efeitos, cada dia que passa, elas vão evoluindo cada vez mais, porque o mercado, né, exige das operadoras mais taxas de transmissão. Todo mundo quer receber vídeo enquanto está sentado no ônibus, no engarrafamento. Tá? Então, as taxas de transmissão cada vez maiores, e aí o pessoal tem que se virar para criar tecnologias que permitam não acabar com o efeito. Você só acaba com o multipercurso jogando uma bomba na cidade, derrubando os prédios. Mas para tentar fazer com que esses efeitos multipercurso não limitem tanto assim a faixa, a taxa de transmissão desses sinais. Então, o ideal é que esse espalhamento RMS dos retardos seja o menor possível. E aí, a gente vai definir a faixa de coerência do canal de rádio inversamente proporcional a esse espalhamento. Ou seja, quanto menor for o espalhamento, quanto menor for a dispersão temporal desse canal de rádio, mais larga é a faixa de coerência desse canal de rádio. O tratamento matemático não é trivial. Então, eu não vou aqui mostrar para vocês, vou ficar devendo para vocês esse tratamento. Existem alguns livros que mostram esse tratamento,
Um deles, não sei se é o melhor, mas ele é muito bom. É o livro do Lee. O Lee foi um engenheiro do Bell Labs, e depois, quando o Bell foi dividido, que foi um dos engenheiros responsáveis pela implementação desses sistemas de comunicação, em particular na Califórnia, lá nos Estados Unidos. Eu não sei se depois ele virou professor de universidade. O fato é que tem esse livro do Lee. Vocês encontram esse livro, se um dia você precisar, você encontra esse livro no mesmo lugar onde você encontra o livro-texto. Lá ele é um livro, assim, muita matemática. Então ele mostra tudo isso daí. Então lá ele mostra como você chega nessas equações aqui, que é baseado na correlação, né, dos sinais das componentes multipercurso que chegam. Então, se você quiser uma correlação, né, uma coisa mais restritiva, geralmente para sinais analógicos, né, de uma correlação de 90%, essa é a fórmula que se usa para obter a faixa de coerência do canal de rádio em função do espalhamento RMS dos retardos. Se a correlação puder ser menor, em torno de 50%, então a sua faixa de coerência é 10 vezes maior. Então, isso vai depender da situação, né, em particular do sinal que está sendo transmitido. Então, é isso que a gente vai fazer na próxima aula, é definir, dependendo, né, comparando a largura do canal, do sinal, com a faixa de coerência desse canal, é definir se aquele sinal é banda larga ou banda estreita, e se tivermos a sorte de ser um sinal faixa estreita, provavelmente esse curso apresentou quase tudo que você precisa para fazer a caracterização de um canal de rádio. Caso contrário, você precisa complementar essa caracterização que foi começada neste curso. Então, antes de prosseguirmos, alguma pergunta? Então, estou fazendo que nem um livro-texto. Estou mostrando a equação sem provar como ela chegou aqui. Então, para concluir a aula de hoje, um exemplo típico. A gente vai assumir um canal de rádio estacionário, que é outro problema, né? Geralmente o canal de rádio não é estacionário. Mas assumindo que é um canal de rádio estacionário, que você está fazendo as medidas numa certa localidade, por exemplo, no encontro da Amazonas com a Afonso Pena, então naquela localidade você determinou, você quer instalar ali uma microcélula, então você só precisa se preocupar com o que acontece naquela região. Então, assumindo estacionário, foi levantado esse perfil de retardos. Observe que aqui, ó, nós não normalizamos a potência, então ela está sendo apresentada em dBm. Se tivéssemos normalizado, não teria problema nenhum. O valor no final ia dar o mesmo. Então aqui, ó, a primeira componente chegou com menos 70 dBm, a segunda componente chegou 10 dB abaixo, com menos 80 dBm, a terceira componente chegou com menos 90 dBm, e finalmente a última chegou aqui, ó, 4 microsegundos depois, com menos 80 dBm. Então, vamos calcular os parâmetros que a gente viu na aula de hoje para esse perfil de retardos estacionário. Então, primeiro, calcular a média, né? A média ponderada. Então, simplesmente, ó, eu peguei, repare que as potências foram passadas para miliwatts. Então, a primeira é 10 elevado a menos 7 miliwatts, a segunda é 10 elevado a menos 8, a terceira, 10 elevado a menos 9, e finalmente a última, 10 elevado a menos 8 de novo. E aqui embaixo no somatório eu ponho todas elas, ó, todas elas. Embora a primeira componente venha multiplicada por 0. Óbvio, né? A primeira componente chega no tempo de chegada da primeira componente. Então, essa diferença de tempo vai dar 0.
Então, repare, mesmo o tempo, né, a diferença de tempo relativa à primeira componente dar zero, você inclui a potência dela aqui no denominador. Então, a diferença de retardo para a primeira componente é zero, para a segunda componente é 1 o quê? Microsegundo. Para a terceira componente, a diferença é de 2 microsegundos. E para a última, 4 microsegundos. Essas contas são tranquilas. No final, aqui deu 0,43 microsegundos. Só que o que a gente usa aqui para definir a faixa de coerência não é a média ponderada, e sim o espalhamento RMS. Então, para isso, a gente vai ter que calcular também o valor médio quadrático. Ou seja, repetir as contas feitas aqui em cima, só que agora para o quadrado da diferença de tempo. Então, aqui na primeira, continua dando zero. Na segunda vai ser 1 microsegundo ao quadrado. A terceira vai ser 2 microsegundos ao quadrado. E a última, 4 microsegundos ao quadrado. Quando você fizer as contas, vai dar 1,438 microsegundos quadrado. E aí o espalhamento RMS vai ser simplesmente a raiz quadrada deste valor, 1,438, menos o quadrado de 0,43, que deu 1,12. E, obviamente, a unidade é microsegundo. Em relação ao cálculo do espalhamento RMS, alguma pergunta? Uma vez obtido esse espalhamento RMS, então a gente pode calcular a faixa de coerência do canal de rádio representado por esse perfil de retardos, dependendo se você vai precisar de 90% de correlação ou 50%. Para 90%, a faixa de coerência do canal de rádio deu 17,8 kHz. Para 50% de coerência, 10 vezes mais, 178 kHz. Ou seja, se o seu canal de rádio tiver 200 MB de largura, você já viu que esse tipo de sinal não é faixa estreita. Você precisa complementar e ter cuidado com os efeitos do desvanecimento num ambiente como esse. Provavelmente você vai ter que também tomar cuidado com a variação da fase, coisa que a gente não fez aqui no curso. No livro do Lee tem como fazer, porque provavelmente, mesmo para sinais modulados em ângulo, esse multipercurso vai afetar o sinal que chega nos terminais do receptor. E é até aí, mais ou menos, que a gente vai no curso, até o cálculo da faixa de coerência. A gente não vai mais além disso, tá? O que a gente vai fazer na próxima aula é simplesmente agora pegar todos esses parâmetros que a gente estudou nas últimas semanas, em particular a faixa de coerência e o tempo de coerência. Está lembrado lá atrás que a dispersão espectral nos deu um tempo de coerência. Agora a dispersão temporal nos dá uma faixa de coerência. A gente vai pegar esses dois parâmetros, compará-los com o sinal que está sendo transmitido e definir se esse canal de rádio é faixa estreita, faixa larga, ou seja, se o desvanecimento é uniforme, faixa larga. Ou quer dizer, o canal de rádio, né? Faixa larga comparado com o sinal, né? Que aí é dúbio, né? Enfim, se o sinal for faixa larga, pronto, assim fica mais óbvio. Se o sinal for faixa larga, provavelmente o desvanecimento é seletivo. Caso contrário, é um desvanecimento uniforme. O que a gente tem caracterizado até as últimas aulas foi sempre um desvanecimento uniforme.
Então, através dessa comparação, a gente vai poder definir se o desvanecimento é considerado uniforme ou seletivo e se ele é rápido ou lento. Ou seja, no caso da variação do envelope, se ela ocorre de forma rápida ou de forma lenta. E é isso que a gente vai fazer na próxima aula para concluir este curso de propagação de ondas de rádio. Mais sobre esse assunto vocês veem na matéria do Cássio, Comunicações Móveis, né? Ele vai tratar de outros assuntos que não foram tratados aqui neste curso. Em relação a esse exemplo, alguma pergunta? Pessoal, não havendo perguntas, então eu vou encerrar aqui a gravação da aula de hoje.